Bom, eu vou falar um pouco sobre a nossa introdução, onde a gente estabelece que o brincar ele é um processo muito importante no ensino-aprendizagem da criança, pois ali não é somente um momento de diversão, é neste momento que a criança ela pode assimilar muitos conhecimentos que vão contribuir para o seu processo de formação de caráter. E aí a gente traz a ideia de alguns autores, como Santin, 2001, que aponta que o brincar ele é fundamental na infância da criança, pois é ali que ela está se relacionando com outras pessoas e ela tem a liberdade de poder imaginar, recriar, inventar outras brincadeiras. E aí a gente traz a visão de alguns autores, como Santin, 2001, que aponta que o brincar no processo de infância da criança ele é fundamental, pois ali ela está em convívio com outras crianças e ela pode também inventar, imaginar e recriar outras brincadeiras. O autor aponta também que nos jogos e brincadeiras a gente pode trabalhar vários aspectos com as crianças, como agilidade, questão de competitividade, espírito de equipe, questão de ganhar e perder, e aí a gente já vai moldando, né, o caráter deste indivíduo para futuramente ele ser inserido na sociedade e contribuir com ela. A gente também cita o autor Ribeiro, 2017, onde o mesmo traz uma visão de jogos e brincadeiras e corpo em movimento, onde para ele teria uma exploração do mesmo, né, do corpo, do espaço, e o corpo em movimento ele é capaz de produzir a própria cultura daquela criança. E um terceiro autor que a gente cita é Kishimoto, onde o mesmo aponta que essas brincadeiras, esses jogos e brincadeiras, eles podem ser passados de geração para geração. Bom, outro assunto que a gente aborda na nossa introdução seria qual é o papel da escola nesse processo de formação da criança na infância. E aí a gente coloca que dentro da escola os professores eles podem elaborar planos de aulas com atividades lúdicas que possam desenvolver a imaginação da criança, né? A exploração do próprio corpo dela, além também de desenvolver aspectos motores e cognitivos dela. Então, o intuito, o papel da escola seria proporcionar esse ambiente. Se tratando de jogos, o autor Bandeira, ele coloca que os jogos ele proporciona um amplo conhecimento para a criança, né? Além de potencializar as habilidades motoras, cognitivas e sociais da criança. Ele até cita alguns jogos que podem ser trabalhados, como o peão, rouba-bandeira, quebra-cabeça, entre outros. Bom, outro assunto que a gente abordou na nossa introdução foi com relação às cantigas e histórias, onde elas podem potencializar o desenvolvimento auditivo das crianças, o ritmo, coordenação motora e, além de tudo, os movimentos, né? E as histórias, elas também permitem que as crianças elas possam viajar no mundo da imaginação. As cantigas, elas também potencializam o desenvolvimento da fala, da dicção e da linguagem daquelas crianças. E as histórias, elas sempre trazem ensinamentos morais que contribuem muito para a formação do caráter daquele indivíduo. Bom, o intuito do nosso documento é elaborar planos de aulas com atividades de jogos, brincadeiras e cantigas para crianças de 4 a 5 anos do ensino infantil. O intuito dessas atividades é proporcionar que as crianças elas possam brincar, se autoconhecerem, participar e explorar. Bom, agora eu vou falar um pouco mais sobre os planos de aula que eu elaborei, que foram planos de aula voltados mais para as brincadeiras, né? Primeiro plano de aula, eu trago a brincadeira do pega-pega. Eu coloquei pega-pega e suas variações. Por quê? Porque depende do que o professor pode passar. Pode ser um pega-pega ajuda, pega-pega gelo, isso vai depender do professor, né? O objetivo dessa atividade é dar estímulo nos processos sensoriais e motores das crianças,
como agilidade, raciocínio, equilíbrio, rapidez e direção. Bom, os materiais desta aula vai depender do professor, de qual tipo de pega-pega que ele vai passar. Se nesse pega-pega vai precisar de material ou não, certo? E a avaliação da aula, na avaliação da aula, o professor irá diagnosticar se os alunos se envolveram na atividade, né? Se eles participaram e se alguns dos desenvolvimentos, tanto sensoriais como motores, eles foram contemplados nesta brincadeira. Bom, no segundo plano de aula, a segunda atividade que eu trago é o morto-vivo e suas variações, pois pode ser um morto-vivo somente com dado de comandos ou um morto-vivo com algum objeto como a bola, certo? O objetivo dessa atividade é estimular a concentração, o equilíbrio e o tempo de reação das crianças. No desenvolvimento dessa atividade, o professor ele poderá levar os alunos ou para a quadra, ou para o pátio, ou pode ficar dentro da sala de aula, certo? Os alunos ficarão em fileira, certo? E o professor mesmo pode dar o comando ou pode escolher um aluno da turma. Dado o comando morto, os alunos terão que se agachar e dado o comando vivo, os alunos terão que se levantar, certo? Os materiais dessa aula dependem da variação. Se o professor vai passar um morto-vivo com algum objeto, com alguma bola, ele terá que levar esse objeto para a aula. E na avaliação, o professor ele irá diagnosticar quais alunos que apresentam mais dificuldade com relação ao equilíbrio e concentração. Caso ele perceba que algum aluno ele tem alguma dificuldade frequente em relação à concentração e tempo de reação, o professor ele deve investigar um pouco mais a fundo se isso é frequente nas demais aulas, em casa, ou é somente nas aulas de educação física. No plano de aula 3, a terceira atividade que iremos trabalhar vai ser a mímica passando um objeto. O objetivo dessa atividade é explorar a imaginação e a criatividade das crianças. Nessa atividade, os alunos deverão ficar em roda e o professor ou aluno líder deverá escolher algum objeto imaginário. Esse objeto ele deverá ser passado para os demais colegas da roda que vão determinar o quão pesado ou leve esse objeto através de seus movimentos. Os materiais dessa aula vão ficar a critério do professor e na avaliação o professor tentará diagnosticar a participação, o envolvimento dessas crianças na atividade e o processo de imaginação e criatividade delas.